O assunto do momento é imunidade e parece que virou um objetivo do mundo inteiro, não é mesmo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou falar com vocês sobre o sistema imune e quais as relações deles com os óleos essenciais. E se você gosta de assuntos como esses e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita o momento, já se inscreve e deixa o sininho ativado para receber as notificações de novos conteúdos. E além do YouTube, você ainda pode me acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram. E lá eu também coloco conteúdos novos todos os dias, com dicas de conhecimentos, de saúde e bem-estar, usando os óleos essenciais e outros recursos que a natureza nos oferece. Mas voltando aqui ao nosso assunto de hoje, você sabia que as doenças infecciosas são causadas por vírus, bactérias, fungos ou protozoários? De forma bem geral, todos esses agentes que causam essas doenças infecciosas são conhecidos como patógenos. E eu vou falar esse termo aqui com vocês. Combinado? Os patógenos podem ser passados de pessoa infectada para outras através dos fluidos corporais, expelidos ou pela tosse, ou pelo espirro, e ainda pelas vias sexuais. Em outros casos, também pode ser transmitido pela água contaminada, que é no caso dos protozoários. Existem várias formas de transmissão e fica a pergunta: como manter a saúde quando existem essa enorme exposição aos patógenos? O nosso organismo ele possui um sistema conhecido como o sistema imunológico, onde a principal função dele é combater os patógenos de forma que mantenha a nossa saúde e garante a nossa sobrevivência. Ele se divide em sistema imunológico inato e o sistema imunológico adaptativo ou adquirido. Mas apesar da divisão, eles vão atuar em conjunto para combater esses invasores, tá? A imunidade é aquela primeira linha de defesa do nosso corpo, ou seja, quando tem aquele estímulo negativo de um corte, por exemplo, ela já começa o trabalho de defesa para ajudar o corpo a se recuperar, ali de imediato. Já a nossa imunidade adaptativa, ela é uma linha de defesa mais específica, que ela é adquirida. Por exemplo, após o contato com os patógenos, ela vai criar uma memória e essa memória vai arquivar as características dos patógenos para combater outros possíveis ataques. Mas vamos entender melhor isso que eu estou falando. Vamos começar com o sistema imunológico inato, ok? Bom, o corpo humano ele tem uma série de defesas não específicas e essas defesas elas não são dirigidas a um patógeno específico, elas ficam ali no nosso organismo disponíveis como se fossem os nossos primeiros socorros. Vão ser as primeiras ações contra um processo de infecção. Dessa forma, elas podem oferecer uma resposta rápida a um grande número de acontecimentos ali no nosso corpo, mas ela é limitada porque ela não é específica, por não serem especializados, vamos dizer assim, né? E olha que interessante, o sistema imunológico inato é composto por várias barreiras, elas podem ser físicas, químicas ou biológicas. As barreiras físicas, por exemplo, são a nossa primeira linha de defesa do corpo. São elas que vão proteger o nosso corpo, vamos dizer assim. São elas a pele, a saliva, o muco, as lágrimas e os nossos pelos. A saliva, o muco e as lágrimas, por exemplo, elas contêm uma enzima que elas vão destruir as membranas dos patógenos. Membranas são como se fosse uma camada de proteção que reveste o vírus. E se mesmo assim o patógeno entrar no organismo, ele se depara com a nossa segunda barreira de defesa, que seria a biológica. Quando o patógeno se instala em um determinado local no corpo, inicia um processo inflamatório, que vai estimular o aumento do fluxo sanguíneo ali naquela área infectada e com os vasos sanguíneos dilatados, vai levar ali para aquele local infectado mais células especializadas na defesa
no caso, os glóbulos brancos. Os processos que os glóbulos brancos utilizam na destruição dos patógenos e a defesa do organismo são a fagocitose e a liberação de outros processos inflamatórios. Isso provoca uma vermelhidão, suor e dor no organismo também. Os sinais da ocorrência de um processo inflamatório ali naquela região. Quando os patógenos têm suas paredes celulares destruídas, o sistema imunológico ele produz alguns compostos químicos que vão aumentar a temperatura do corpo, causando a febre. Isso porque o aumento da temperatura pode diminuir ou cessar a proliferação dos patógenos. Essa é a nossa terceira barreira, a química, que eu havia mencionado. Nessa imagem que vocês estão visualizando, por exemplo, é possível observar os glóbulos brancos liberando os compostos químicos que vão desencadear o processo inflamatório após a entrada do patógeno. Bem bacana, né? Esses mecanismos são sempre ativados quando o corpo detecta a entrada de patógenos. Sempre vai ocorrer dessa forma. Muito interessante, não é? E o sistema imunológico adaptativo adquirido? Como ele funciona? Uma das principais características dessa etapa são a especificidade das células mais entendidas daquele invasor. Quando os patógenos conseguem passar pelas defesas do sistema imunológico inato, que são aquelas barreiras que eu falei há pouco, o sistema imunológico adaptativo é ativado. E diversidade de reconhecimento, memória, especialização de resposta, autolimitação e tolerância a componentes do próprio organismo. Em oposição à resposta do sistema inato, a resposta imune adaptativa, ela depende da ativação dos glóbulos brancos especializados e das substâncias que eles produzem. A resposta imune específica é ativada pelos antígenos, que são normalmente encontrados nas superfícies dos patógenos e são exclusivos e únicos de cada patógeno. O que isso tudo quer dizer? Essa é a parte de defesa do nosso corpo que adquirimos com as vacinas, por exemplo. Quando tomamos as vacinas, nós oferecemos às nossas células de defesa uma memória de determinado tipo de invasor. Ou seja, quando ele reconhecer aquele invasor da vacina que você tomou, ele vai responder atacando diretamente o patógeno. O nosso corpo é incrível, não é? Por isso, é tão importante que o nosso sistema imunológico esteja preservado para que, em caso de aparecimento de algum agressor, ele tenha forças para combater. E de que maneira você pode reforçar esse sistema? Bom, existem várias formas de você reforçar o seu sistema natural de defesa. Pode ser com uma alimentação saudável, prática de exercício físico, sono regulado e até ações de lazer e relaxamento. E você pode ainda contar com a aromaterapia a partir do uso de óleos essenciais na proteção do seu organismo. Porque os óleos essenciais são uma parte da medicina natural que traz até nós a força vital de cada planta, ou seja, o sistema de defesa da planta. Esse é um recurso que pode colaborar significativamente para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Como, por exemplo, nós temos o óleo de melaleuca, um antifúngico, anti-infeccioso, antisséptico, antiviral, bactericida, que estimula o sistema imunológico. Temos também o óleo de tomilho, que também é antibacteriano, antifúngico, antiviral, mucolítico, expectorante, broncodilatador, imunoestimulante e neurotônico. Ele é rico em fenóis, o que ajuda a combater viroses e infecções com efeito imediato também. Um outro óleo muito conhecido é o eucalipto globulus. Também é antibacteriano, antifúngico, antiviral, mucolítico, expectorante e também é um bom descongestionante das vias respiratórias.
A aromaterapia, através dos óleos essenciais, pode contribuir e muito para a nossa saúde. Os aromas eles se tornam o nosso contato mais íntimo com a natureza e têm um grande poder de nos manter saudáveis. E hoje eu fico por aqui. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se faz sentido para você. Compartilha também com aquela amigo ou aquela amiga que você sabe que vai gostar desse conteúdo também. E vamos juntos levar bons aromas para o mundo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!